O sol ainda nem havia aquecido totalmente o chão de terra quando o pátio começou a encher. Homens observavam, mulheres cochichavam, alguns riam baixo. Era mais um dia de escolhas. E como sempre acontecia, havia aqueles que eram rapidamente levados. E aqueles que ficavam. Ela estava entre os que ficavam. Seu nome era Helena. Helena mantinha os olhos baixos, as mãos unidas à frente do corpo, tentando parecer menor do que era, embora soubesse que isso era impossível. Seu corpo carregava curvas que naquele lugar eram vistas como defeito, como peso, como algo indesejado. Muito grande, murmurou alguém. Não serve para nada pesado, disse outro. Vai dar trabalho. Ela já tinha ouvido tudo aquilo antes. Muitas vezes, e mesmo assim cada palavra ainda doía. Mas o que ninguém ali sabia era que Helena carregava algo que não se via com os olhos. Ela era forte, não apenas no corpo, mas na alma. Sabia cozinhar como ninguém. Sabia cuidar de uma casa inteira sozinha. Sabia transformar pouco em muito. Sabia ouvir, sabia observar. Mas naquele lugar, nada disso parecia importar. Ali, as escolhas eram feitas pela aparência, e Helena não era escolhida. O movimento começou a diminuir. Restavam poucos. Ela ainda estava lá, sempre ficava. Seu peito apertou, mas ela não chorou. Já tinha aprendido que lágrimas não mudavam nada, só a deixavam mais exposta. Foi então que o silêncio mudou. Os cochichos cessaram. Alguém importante havia chegado. Passos firmes ecoaram pelo pátio. Um homem alto, de postura rígida, vestindo roupas simples, porém elegantes. Seu olhar era sério, carregado de uma tristeza silenciosa, daquelas que não precisam de explicação. Era o barão. Um homem conhecido não apenas por suas terras, mas por sua solidão. Viúvo há anos, vivia isolado em sua fazenda, mantendo distância do mundo e das pessoas. Diziam que ele havia mudado, que já não sorria, que apenas existia. O barão observava tudo com atenção, não com desprezo, como os outros, mas com um olhar diferente, mais calmo, mais profundo. Seus olhos passaram por vários rostos, até pararem nela. Helena. Ela sentiu, mesmo sem levantar a cabeça. Havia algo naquele olhar, algo que ela não entendia. Aquela, disse ele apontando. Um silêncio estranho tomou conta do lugar. Tem certeza? Perguntou o responsável, confuso. Ela não foi escolhida por ninguém. Eu sei, respondeu o barão firme. Helena levantou os olhos pela primeira vez. Confusão, desconfiança, medo, tudo ao mesmo tempo. Por que ele a escolheria? O que ele queria com alguém como ela? Minutos depois, tudo estava decidido. Helena caminhava atrás do barão, deixando para trás o único lugar que conhecia, mesmo que esse lugar nunca tivesse sido gentil com ela. Ela não olhou para trás, porque não havia nada para se despedir. A viagem foi silenciosa. O som das rodas da carruagem era a única companhia. Helena mantinha as mãos apertadas no colo. Sua mente girava. Por que eu? Isso não faz sentido. Ninguém me escolhe, ela desconfiava. E com razão. Na vida que levava, coisas boas não vinham sem um preço. Quando chegaram à fazenda, o céu já começava a mudar de cor. O lugar era grande, mais bonito do que ela imaginava. Mas não era isso que chamava a atenção. Era o silêncio. Um silêncio diferente. Não era vazio, era tranquilo. Uma mulher mais velha veio recebê-los. Senhor, disse ela com respeito. O barão assentiu. Ela ficará aqui, disse, simples. A mulher analisou Helena da cabeça aos pés, não com desprezo, mas com curiosidade. Venha comigo, disse. Helena foi levada até um pequeno quarto, simples, mas limpo, organizado e só dela. Ela parou no meio do espaço, sem saber o que fazer. Aquilo era novo, muito novo. Naquela noite, Helena não dormiu direito. Cada som parecia um alerta, cada sombra parecia um aviso. Ela não confiava, ainda não. Mas no fundo, algo havia mudado. Pela primeira vez em muito tempo,
Ela não se sentia invisível. Enquanto isso, do outro lado da casa, o barão observava pela janela, pensativo. Ele não a tinha escolhido por acaso. Havia algo nela, algo que os outros não viam. E, embora não soubesse exatamente o que, ele sentia que tinha feito a escolha certa. Helena ainda não sabia, mas sua vida estava prestes a mudar. E em apenas 3 dias, nada mais seria como antes. O amanhecer na fazenda chegou silencioso. Diferente do lugar de onde Helena vinha, ali não havia gritos logo cedo, nem pressa desorganizada. Havia ritmo, havia ordem. E isso, de certa forma, a deixava ainda mais desconfortável. Ela acordou antes mesmo de ser chamada. Era um hábito antigo, daqueles que o corpo aprende quando a vida nunca permite descanso. Sentou-se na pequena cama, observando o quarto ao seu redor mais uma vez. Ainda parecia irreal. Isso não vai durar, murmurou para si mesma, porque nunca durava. Helena saiu com cuidado, quase sem fazer barulho, como se temesse incomodar até o próprio ar. O pátio já começava a ganhar movimento. Alguns trabalhadores carregavam ferramentas, outros organizavam caixas, e havia quem simplesmente observasse, como sempre. E foi aí que os olhares começaram, discretos, no início, depois nem tanto. É aquela nova... O barão que trouxe... Mas por quê? Helena sentiu o peso de cada olhar. Não era novidade, mas ainda incomodava. A mulher que a havia recebido no dia anterior se aproximou. Seu nome era Dona Marta, responsável pela organização da casa. Você acorda cedo, disse, cruzando os braços. Helena assentiu. Sempre. Dona Marta a analisou por um momento. Bom, aqui ninguém gosta de preguiça. Fez um gesto simples com a cabeça. Venha, vou te mostrar o que precisa ser feito. A casa era grande, muito maior do que qualquer lugar onde Helena já havia estado. Havia corredores longos, janelas amplas, móveis bem cuidados, tudo organizado com uma precisão quase impecável. Aqui tudo tem seu lugar, disse Dona Marta. E continua assim porque cada um faz sua parte. Helena apenas ouviu, observando, aprendendo. Era nisso que ela era boa. As primeiras tarefas eram simples. Limpar, organizar, ajudar onde fosse necessário. Mas mesmo ali, ela sentia os olhares, as dúvidas, alguns cochichos. Ela não vai dar conta. Olha o tamanho dela. Foi escolha do barão mesmo? Helena respirou fundo. Não respondeu. Ela já sabia. Responder nunca era o que provava algo. Era o que ela fazia que importava. E então ela começou. Movimentos firmes, cuidados, detalhes que poucos notariam, mas que faziam diferença. Ela não fazia rápido, fazia bem, muito bem. Dona Marta observava de longe, em silêncio, sem elogios, sem críticas, mas com atenção. Horas se passaram. O sol já subia alto quando Helena terminou uma das salas principais. Ela parou por um instante, olhando ao redor. Tudo estava no lugar. Limpo, organizado. Mais do que antes. Ela não sorriu, mas seus olhos suavizaram. Era ali que ela se sentia segura, quando fazia algo que sabia fazer bem. A voz veio atrás dela. Helena se virou rapidamente. Dona Marta. A mulher caminhou lentamente pela sala, passando a mão sobre uma mesa, observando os cantos, os detalhes. Você fez isso sozinha? Sim, senhora. Silêncio, mais alguns segundos de avaliação. Não está ruim. Para qualquer outra pessoa, aquilo poderia parecer pouco. Mas Helena entendeu. Aquilo era quase um elogio, mas nem todos pensavam assim. No lado de fora, alguns trabalhadores continuavam com suas opiniões. Isso não muda nada. Quero ver na cozinha. Aposto que não dura uma semana. Helena ouviu. Claro que ouviu, mas não deixou que aquilo entrasse. Ela já tinha aprendido a filtrar. Se fosse carregar tudo o que diziam, não conseguiria seguir. No meio da tarde, um pequeno imprevisto mudou o ritmo do dia. Uma das ajudantes deixou cair uma caixa de utensílios. O barulho ecoou alto, peças espalhadas.
Confusão. Alguns riram, outros reclamaram. Mas antes que alguém dissesse algo, Helena já estava lá, ajoelhada, recolhendo tudo com cuidado, sem julgamento, sem pressa. Obrigada, disse a jovem, envergonhada. Helena apenas assentiu. Acontece. Simples, sem superioridade, sem cobrança. E aquilo alguém viu. Do outro lado do pátio, o barão observava, encostado na sombra da varanda, em silêncio. Como sempre, ele não interferia, mas via, e aos poucos, começava a entender. Helena não tentava chamar atenção, ela não precisava. O jeito dela já dizia tudo. No fim do dia, o cansaço chegou. Mas não era o mesmo cansaço de antes. Era diferente, menos pesado, menos vazio. Helena voltou para seu quarto. Sentou-se na cama. Olhou para as próprias mãos. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentia algo diferente. Não era felicidade, ainda não. Mas também não era tristeza, era possibilidade. Do lado de fora, o céu começava a escurecer. E dentro da casa, mudanças silenciosas estavam acontecendo. Ainda pequenas, quase imperceptíveis, mas reais. O segundo dia chegaria, e com ele, uma oportunidade que mudaria tudo. O terceiro dia amanheceu diferente. Havia algo no ar. Uma inquietação leve, como se a fazenda inteira pressentisse que algo estava prestes a acontecer. Helena percebeu assim que saiu do quarto. Os passos estavam mais apressados, as vozes mais tensas e os olhares menos focados nela. Pela primeira vez, ela não era o centro dos cochichos. Algo maior havia tomado seu lugar. O que aconteceu? Perguntou Helena ao se aproximar da cozinha. Dona Marta estava ali, com a expressão fechada. Rosa adoeceu. Helena franziu levemente a testa. A cozinheira? Sim, respondeu Dona Marta seca. Febre alta, não consegue nem ficar de pé. Silêncio. Aquilo era sério, muito sério. A cozinha era o coração da fazenda. Sem ela, tudo parava. Alguns ajudantes estavam reunidos, claramente preocupados. E agora? Quem vai cozinhar? Não dá para servir qualquer coisa. Dona Marta cruzou os braços. Alguém aqui sabe assumir a cozinha? Silêncio. Olhares desviados. Ninguém se ofereceu. Cozinhar para aquela casa não era simples. Não era apenas fazer comida, era manter um padrão, e ninguém queria falhar diante do barão. Helena sentiu algo dentro de si. Uma vontade, um impulso, mas junto com ele, o medo. Ela sabia cozinhar. Muito bem, mas ali era diferente. E se errasse? E se confirmasse tudo o que diziam sobre ela? Eu posso tentar. A voz saiu antes mesmo que ela pudesse pensar melhor. Todos olharam, de novo. Mas agora, não com desprezo, com surpresa. Você? Perguntou um dos homens quase rindo. Helena manteve o olhar firme. Sim, Dona Marta a encarou por alguns segundos. Longos segundos, como se tentasse ler algo além das palavras. Já trabalhou em cozinha grande? Não, respondeu Helena, honesta. Mas sei cozinhar. Outro silêncio, mais pesado. Não temos opção, disse Dona Marta por fim. Mas saiba de uma coisa, ela se aproximou. Aqui não tem espaço para erro, Helena assentiu. Eu sei, e sabia mesmo. Mais do que qualquer um ali, a cozinha ganhou vida rapidamente. Panelas sendo colocadas, ingredientes separados, movimento. Mas no meio de tudo aquilo, Helena estava calma, estranhamente calma. Ela caminhou até a mesa, observou os ingredientes disponíveis, passou os dedos levemente sobre alguns, cheirou temperos, pensou, organizou. Aquilo era seu mundo. Ali, ela não era a que ninguém queria. Ali, ela sabia quem era. O que você está fazendo? Perguntou uma ajudante. Pensando, respondeu Helena. Simples. E então, ela começou. Seus movimentos eram seguros, naturais, como se estivesse fazendo aquilo há anos. E, na verdade, estava.
Só que ninguém nunca tinha dado valor. Ela não seguia receitas escritas, seguia memória, sentimento, experiência. Colocava temperos com precisão. Provava, ajustava, criava. O cheiro começou a se espalhar. Primeiro leve, depois impossível de ignorar. Você está sentindo isso? Murmurou alguém. Que cheiro é esse? A cozinha silenciou aos poucos. Todos começaram a perceber. Aquilo não era comum. Dona Marta se aproximou devagar, observando cada movimento. Sem interromper, mas claramente, surpresa, Helena continuava, concentrada, como se o mundo ao redor não existisse. Horas depois, a comida estava pronta. As mesas foram organizadas. Os pratos servidos. E o momento mais esperado e temido chegou. O primeiro a provar foi um dos trabalhadores mais antigos. Ele pegou o garfo com desconfiança. Provou, parou, franziu a testa. Silêncio. Isso, ele murmurou. Outro olhar, outra garfada. Isso está incrível, como um efeito em cadeia. Outros começaram a provar. E, um a um, as reações foram as mesmas. Surpresa, satisfação, silêncio respeitoso. Quem fez isso? A pergunta ecoou. Dona Marta respondeu ainda olhando para Helena. Foi ela. Todos olharam novamente, mas agora não havia risos, não havia desprezo. Havia algo novo, respeito. Do lado de fora, o barão foi servido. Ele observou o prato por alguns segundos. Levou o garfo à boca. Provou. E algo mudou. Ele não disse nada imediatamente, mas continuou comendo. Devagar, atento. Ao terminar, colocou os talheres sobre a mesa. Quem preparou? A nova, respondeu Dona Marta. Silêncio. O barão assentiu, levemente, mas o suficiente, e aquilo significava muito. Na cozinha, Helena lavava as mãos, sozinha, tentando entender o que estava sentindo. Ela não sorria, mas seus olhos estavam diferentes, mais vivos. Pela primeira vez, as pessoas não estavam olhando para o que ela era por fora, mas para o que ela era capaz de fazer. E aquilo mudava tudo. Mas o que Helena ainda não sabia era que aquilo era só o começo, porque naquela mesma noite algo aconteceria, algo inesperado, algo que colocaria tudo à prova, e em apenas 3 dias ela faria algo que ninguém jamais esqueceria. A noite caiu silenciosa sobre a fazenda. Depois do jantar, o clima ainda carregava algo diferente. As conversas eram mais baixas, mas não por tensão, por respeito. O que havia acontecido na cozinha naquele dia não passou despercebido. E mesmo que ninguém dissesse abertamente, Helena já não era mais vista da mesma forma, mas mudanças reais. Não acontecem apenas nos momentos calmos. Elas nascem quando algo dá errado. Helena estava em seu quarto, sentada na cama com as mãos apoiadas no colo, pensativa. O dia tinha sido longo, diferente, importante, mas ainda assim, ela não se permitia acreditar totalmente. Ainda é cedo, sussurrou. Ela já tinha aprendido a não confiar em momentos bons. Eles podiam desaparecer rápido. Foi então que um som cortou o silêncio, um barulho seco, algo caindo. Depois, passos apressados e uma voz. Socorro! Helena se levantou imediatamente, sem hesitar. Abriu a porta e correu pelo corredor. Outras portas também se abriram. A casa despertava em alerta. O que aconteceu? Gritou alguém. É no quarto do barão. O coração de Helena disparou. Sem pensar, ela correu. O quarto estava com a porta entreaberta. Quando ela entrou, encontrou uma cena que ninguém esperava. O barão estava no chão, pálido, respiração pesada, mãos tremendo levemente. Ao lado dele, um copo quebrado. Senhor! Chamou um dos trabalhadores desesperado. Ele não responde direito. Confusão, vozes sobrepostas. Ninguém sabia o que fazer. Helena observou por um segundo, apenas um segundo, mas foi o suficiente. Ela já tinha visto aquilo antes, não com um barão, mas com alguém querido. Alguém que também havia caído assim, e que quase não sobreviveu,
porque ninguém soube agir. Afastem-se! A voz dela saiu firme, mais firme do que qualquer um esperava. Todos pararam, surpresos. Helena se ajoelhou ao lado do barão. Senhor, consegue me ouvir? Ele não respondeu, mas sua respiração estava irregular, rápida demais, errada. Ele está com febre, disse alguém. Helena tocou a testa dele. Sim, mas não é só isso. Ela olhou ao redor, pensando rápido. Preciso de água limpa, agora. E panos. E alguém que corra até o médico mais próximo. Ninguém se mexeu por um segundo, não por desobediência, mas por surpresa. Agora, repetiu ela. E então, eles obedeceram. Aquele foi o primeiro momento, o primeiro em que Helena não pediu espaço. Ela tomou. Ela apoiou cuidadosamente a cabeça do barão, tentando estabilizar sua respiração. Falava com ele, mesmo sem resposta. Fique comigo. Respire. Devagar. A água chegou. Os panos também. Ela começou a agir com precisão, resfriando o corpo, mantendo ele consciente o máximo possível. Não deixem ele de lado, disse ela. Continuem falando com ele. Dona Marta observava, sem interferir, mas com os olhos atentos, porque naquele momento não havia dúvida. Helena sabia o que estava fazendo. Minutos pareciam horas. O ambiente ainda era tenso, mas já não era caos. Era controle. A respiração do barão começou a estabilizar, pouco a pouco. Isso, murmurou Helena. Assim, continue. Ela não se afastou em nenhum momento. Mesmo quando outros cansaram, mesmo quando o silêncio voltou, ela permaneceu. O médico chegou algum tempo depois, ofegante, preocupado. Após examinar o barão, olhou ao redor. Quem começou os cuidados? Dona Marta respondeu, sem hesitar. Foi ela. O médico olhou para Helena, depois para o barão, e assentiu. Se não tivessem agido rápido, poderia ter sido pior. Silêncio. Mas não era um silêncio qualquer. Era o tipo de silêncio que reconhece algo importante. Helena soltou o ar devagar, como se só agora seu corpo permitisse. Ela não buscava elogios, nunca buscou. Mas naquele momento, ela sentiu. Algo dentro dela mudou. Ela não era mais invisível. Horas depois, a casa finalmente se acalmou. O barão estava estável, descansando, seguro. Helena voltou para seu quarto, cansada, mas desperta. Ela se sentou na cama, olhou para as mãos, as mesmas mãos de antes. Mas que agora tinham feito algo que ninguém esperava. Ela não salvou apenas uma vida, ela mudou a forma como todos a viam. E sem perceber, mudou também a forma como via a si mesma. Na manhã seguinte, nada seria igual, porque o barão se lembraria. E dessa vez, ele não a veria apenas como alguém que ninguém quis, mas como alguém que ele jamais deveria ter ignorado. A manhã chegou mais calma. Diferente da noite anterior, não havia correria, nem vozes desesperadas ecoando pelos corredores. Havia silêncio, mas dessa vez, um silêncio de alívio. A notícia se espalhou rapidamente pela fazenda. O barão estava bem, fora de perigo. Helena soube disso ainda cedo, quando Dona Marta entrou na cozinha. Ele acordou, disse direta. Helena, que organizava alguns utensílios, parou por um instante. Seu coração reagiu antes mesmo que ela pudesse controlar. Ele está melhor? Está, respondeu Dona Marta. E perguntou. Helena ergueu o olhar. Perguntou? Por você? O mundo pareceu diminuir por um segundo. Ele quer te ver. Helena ficou em silêncio, não por falta de resposta, mas porque não sabia o que sentir. Durante toda a vida, ninguém importante havia pedido por ela. Ninguém havia sentido falta. Ninguém havia reconhecido sua presença como algo necessário. E agora, o barão estava pedindo por ela. Vá, disse Dona Marta com um leve aceno. O caminho até o quarto parecia mais longo do que antes. Cada passo carregava dúvida, insegurança e algo novo, ansiedade.
Helena parou diante da porta, respirou fundo e bateu, leve. Entre. A voz dele estava mais fraca, mas consciente. Ela abriu a porta devagar. O quarto estava iluminado pela luz suave da manhã. E lá estava ele, deitado, mas desperto, os olhos atentos. Quando a viu, algo mudou em seu olhar. Então, foi você. Helena não respondeu de imediato. Apenas se aproximou alguns passos. Eu fiz o que precisava ser feito. Simples, como sempre. O barão a observou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse tentando entender algo além das palavras. Salvou minha vida. Helena desviou levemente o olhar. Só ajudei. Ele respirou fundo. Não, disse, firme, mesmo com a voz baixa. Você fez mais do que isso. Silêncio, mas não desconfortável. Diferente. Qual é o seu nome? Perguntou ele. Helena hesitou. Não porque não soubesse, mas porque aquela pergunta carregava algo diferente. Helena. Helena, repetiu ele como se testasse o nome, e então assentiu. Eu não escolhi você por acaso. Ela franziu levemente a testa, confusa. Eu vi algo, continuou ele. Algo que os outros ignoraram. Helena não respondeu, porque no fundo, ela não acreditava nisso. Ainda não. Mas ontem, ele fez uma pausa. Você provou que eu estava certo. Aquelas palavras foram diferentes de tudo que ela já tinha ouvido. Não era pena, não era obrigação, era reconhecimento. Helena sentiu algo apertar dentro do peito, algo que ela não sabia nomear. Eu só fiz o que sabia fazer, disse, tentando manter a firmeza. O barão a observou com mais atenção. E isso já é mais do que muitos aqui conseguem. Outro silêncio. Mas, dessa vez, carregado de respeito, ele se apoiou levemente, tentando se sentar melhor. A comida de ontem. Helena levantou o olhar, surpresa. Foi você também, não foi? Ela assentiu. Faz tempo que não como algo assim, disse ele. Simples, mas verdadeiro. Helena não sorriu, mas algo dentro dela se aqueceu. A partir de hoje, ele continuou. Quero você na cozinha. Ela piscou, sem esperar. Sim, disse ele. Definitivamente. Helena abriu a boca, mas não respondeu. Porque, no fundo, ela não sabia se aquilo era real. E mais uma coisa, ele acrescentou. Ela esperou. Aqui, você será tratada com respeito. Aquelas palavras foram mais fortes do que qualquer elogio, porque respeito era algo que ela nunca teve. Helena sentiu os olhos pesarem, mas não chorou. Ela não chorava, não mais. Obrigada, disse baixo. O barão assentiu, mas antes que ela saísse, ele falou novamente. Helena, ela se virou. Ontem você não salvou só a minha vida. Uma pausa. Você trouxe algo de volta para essa casa. Ela esperou. Vida. O olhar dele era diferente agora, mais leve, mais humano. Helena saiu do quarto em silêncio, mas não era o mesmo silêncio de antes. Quando voltou à cozinha, os olhares vieram novamente. Mas agora, eles não eram iguais. Não havia risos, não havia desprezo, havia respeito. Então, perguntou Dona Marta. Helena respirou fundo e, pela primeira vez, se permitiu responder com algo além da obrigação. Vamos trabalhar. E naquele momento, algo se consolidou. Helena não era mais a que ninguém queria. Ela era necessária e, sem perceber, ela começava a se encontrar. Os dias seguintes trouxeram mudanças que ninguém podia ignorar. A cozinha da fazenda nunca mais foi a mesma. E, de certa forma, nem a própria fazenda. Helena agora caminhava pelos corredores sem abaixar a cabeça. Não por orgulho, mas porque já não sentia o mesmo peso sobre si. Seu lugar havia mudado, e todos sabiam disso. Na cozinha, seu domínio era claro. Os pratos ganharam novos sabores. As refeições passaram a ser momentos esperados, não apenas cumpridos. Até os mais exigentes começaram a elogiar, mesmo que tentassem disfarçar. O tempero está diferente. Melhor. Muito melhor. Dona Marta observava tudo em silêncio.
Mas, vez ou outra, soltava pequenas frases. Continue assim. Está certo. Não mude isso. Vindas dela valiam muito. Helena também mudou. Não por fora, mas por dentro. Ela já não trabalhava apenas para sobreviver. Trabalhava com propósito, com presença, com algo que antes parecia distante. Confiança. Mas a maior mudança veio dele, o Barão. Depois daquela noite, ele passou a aparecer mais. Caminhava pela casa, observava, participava e quase sempre parava na cozinha. "O que temos hoje?" perguntava encostado à porta. No início, Helena estranhava. Respondia de forma curta, direta. Ensopado, pão fresco, chá. Mas, aos poucos, as respostas começaram a mudar. "Fiz com ervas do jardim. Esse aqui leva um tempero diferente. Quero ver se vai gostar desse." Pequenos detalhes, pequenas aberturas, e ele notava. "Está melhor do que ontem", disse ele certa vez. Helena levantou o olhar. "Sempre pode melhorar." E pela primeira vez, ele sorriu, de verdade. Era um sorriso discreto, mas sincero. E aquilo mudou o ambiente. Os outros começaram a perceber. Não era apenas respeito. Havia algo mais, admiração. Mas não só dele por ela, também dela por ele. Porque, diferente do que esperava, o Barão não era um homem frio. Era um homem ferido. E Helena reconhecia isso, sem que ele precisasse dizer. Certa tarde, enquanto organizava a cozinha, ele entrou novamente. Mas dessa vez, não falou sobre comida. "Você sempre foi assim?" Helena parou. "Assim como?" "Forte." Ela pensou por um instante. "Não," ele esperou. "Eu só não tive escolha." Silêncio. Mas um silêncio que conectava. "E agora?" perguntou ele. Helena olhou ao redor. A cozinha. A casa. O lugar que antes era estranho e agora começava a parecer seu. "Agora, eu estou escolhendo." O Barão assentiu lentamente. E naquele momento, ele entendeu. Helena não era forte porque a vida foi fácil. Ela era forte porque sobreviveu a tudo o que tentou diminuí-la. E agora, ela estava crescendo. Não por necessidade, mas por merecimento. Os dias passaram e a fazenda mudou com ela. As pessoas estavam mais leves, mais unidas, mais vivas. E no centro de tudo isso estava Helena. Não como alguém que ocupava espaço, mas como alguém que transformava. Numa noite tranquila, após o jantar, o Barão a chamou até a varanda. O céu estava limpo, as estrelas visíveis, o vento suave. "Você trouxe algo que eu achei que tinha perdido", disse ele. Helena ficou em silêncio. "Paz." Ela respirou fundo. "Talvez... Ela sempre esteve aqui", respondeu. "Só precisava ser vista." Ele olhou para ela, com algo diferente no olhar, assim como você. Helena não desviou dessa vez. Porque agora, ela já sabia. Ela não era mais invisível. Ela era essencial. E pela primeira vez na vida, ela acreditava nisso. Mas ainda havia um último passo, algo que não vinha de fora, mas de dentro, a aceitação completa, o encontro verdadeiro com quem ela era. E isso viria no último capítulo. O tempo parecia diferente naquela fazenda. Dias antes, tudo era silêncio vazio. Agora, havia vida em cada canto, risos mais soltos, conversas mais leves e uma sensação que ninguém ali sentia há muito tempo. Pertencimento. Helena caminhava pelo pátio naquela manhã, sem pressa, observando, sentindo. Algumas pessoas a cumprimentaram ao passar. Algo simples, mas que antes não existia. "Bom dia, Helena. O cheiro do pão já está ótimo hoje. Depois me ensina aquele tempero?" Ela respondia com pequenos gestos, às vezes com um leve sorriso. Algo raro, mas agora possível. Ela parou por um instante, olhou ao redor. A fazenda, a casa, as pessoas, e então percebeu. Ela não estava mais apenas vivendo, ela estava pertencendo, mas havia algo que ainda precisava ser feito. Uma escolha, não sobre trabalho, não sobre o que os outros esperavam, mas sobre ela mesma.
Naquele mesmo dia, o barão a chamou, mais uma vez na varanda, o lugar onde tudo parecia mais verdadeiro. Helena, ela se aproximou. Calma, segura. Eu tenho pensado, disse ele. Ela esperou. Essa fazenda mudou. Ela olhou ao redor como se confirmasse. Mudou. Ele assentiu. E não foi por acaso. Silêncio. Foi por sua causa. Helena respirou fundo, mas dessa vez ela não recusou, porque agora ela sabia. Eu só fiz o que sabia fazer. Não, disse ele com firmeza. Você fez mais. Ele se aproximou um pouco. Você transformou esse lugar, porque primeiro transformou a si mesma. Aquelas palavras não doeram, não assustaram. Elas encaixaram. E agora, ele continuou, eu quero te fazer uma proposta. Helena manteve o olhar firme. Eu quero que você assuma a cozinha da fazenda. Ela piscou. Não como alguém que ajuda, uma pausa, mas como alguém que lidera. O mundo pareceu silenciar por um segundo. Helena sentiu o coração bater mais forte. Com liberdade, ele continuou. Com respeito e com reconhecimento. Silêncio. Mas não era dúvida, era escolha. Helena olhou ao redor mais uma vez, mas dessa vez com outros olhos. Ela lembrou de quem era, de onde veio, de tudo que ouviu, de tudo que suportou, e então ela respondeu, eu aceito. Simples, direto, mas carregado de tudo. O barão assentiu, e pela primeira vez não havia distância entre eles. Não era mais um homem que escolheu alguém, era alguém que reconheceu outra pessoa, de igual para igual. Os dias seguintes consolidaram tudo. Helena assumiu a cozinha, mas não apenas isso. Ela trouxe novas ideias, novas formas, novos sabores. E mais do que isso, ela começou a ensinar, ajudava os outros, incentivava, ouvia. Ela não liderava com autoridade, mas com exemplo, e isso mudou tudo de verdade. Até Dona Marta um dia disse, nunca vi essa casa assim. E Helena apenas respondeu, nem eu. Certa tarde, enquanto o sol se punha, Helena estava na varanda, sozinha, o mesmo lugar, mas um momento diferente. O barão se aproximou, sem pressa. Você encontrou o seu lugar. Ela olhou para frente. O campo, a luz dourada, a vida acontecendo. E então disse, não. Ele franziu levemente a testa. Eu encontrei a mim mesma. Silêncio. Mas dessa vez, um silêncio completo. E esse lugar, ela continuou, só me ajudou a lembrar disso. O barão sorriu. Leve, sincero. Então, eu que agradeço. Helena olhou para ele e pela primeira vez sorriu de volta. Não era um sorriso grande, mas era verdadeiro. E isso era tudo. Helena não se tornou importante porque alguém escolheu ela. Ela se tornou importante porque finalmente foi vista, inclusive por si mesma. E em apenas 3 dias, ela mudou tudo.